Eleição 2024 aqui no Jornal Gente. Vamos conversar com o Marco Antônio Sabino, jornalista, apresentador do Manhã Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, de outros programas também aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Sabino é um jornalista que está mergulhado há muito tempo na política de São Paulo, conhece muito dos bastidores e vai contar para a gente a expectativa que nós todos podemos ter para essa reta final de uma campanha para lá de tumultuada. Eu não sei se você tinha visto uma campanha assim, viu, Sabino, nos últimos anos, mas esse primeiro turno ele foi bem diferente. Agora, no segundo turno, a coisa voltou mais ou menos para aquilo que a gente está acostumado. Você tem a mesma leitura? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia àqueles que acompanham o Jornal Gente. Tenho, Pedro. O primeiro turno foi uma gangorra, né? A própria apuração foi emocionante, né? A gente acompanhou aqui, foi emocionante. Mas no segundo turno, acho que o destaque é a mudança de postura do candidato Guilherme Boulos, né? Que tem que fazer alguma coisa para mexer ali nos números das pesquisas e tomou uma iniciativa de ser mais assertivo, tomou algumas iniciativas eleitorais, como por exemplo ir mais para a rua do que o prefeito Ricardo Nunes, e agora essa grande surpresa, né, de aceitar debater, de aceitar uma sabatina com o terceiro colocado, Pablo Marçal. Pois é, o que a gente observa também, né, que apesar de toda essa movimentação, mudança de atitude, né, o Boulos foi até a culto evangélico, impressionante. Apesar disso tudo, o que não mudou foi um favoritismo muito amplo, né, do prefeito Ricardo Nunes, e também as pesquisas indicam que não mudou muito não só a intenção de votos de uma maneira geral, mas sobretudo a expectativa de repetição na periferia, que é sempre citado pelo Boulos como se fosse território dele, mas ali a maioria dos votos foi para o prefeito Ricardo Nunes, né? Você acredita porque a gente vê que as pesquisas variam ali entre 9 pontos percentuais de diferença entre Ricardo Nunes e Boulos, e essa diferença vai a 14 pontos em outras pesquisas, né? A impressão que deu é que o Datafolha meio que está ajustando ali os números para se aproximar dos demais institutos de pesquisa. Você acredita em que margem de diferença? Você percebe que o Boulos cresceu mesmo? Ou isso está ali na margem de erro e continua mais ou menos tudo como acabou o primeiro turno? Olha, essa pergunta é interessante, Cláudio, porque as pesquisas, elas não erraram muito no primeiro turno, não. Né? Elas tinham mais ou menos aquele cenário dos três na final ali, bem empatados, bem parecidos em termos de números. Então, a gente só pode... Mas o Datafolha cravou que o Boulos chegaria em primeiro, né? O Quest também. Só quem acertou a ordem, digamos assim, foi o Paraná Pesquisa. É verdade, mas as diferenças foram pequenas, mas mesmo assim os números eram parecidos. Então, não dá muito para acreditar que os números estejam errados nesse segundo turno e mostram uma liderança até, de certa forma, folgada do prefeito Ricardo Nunes. Aliás, historicamente em São Paulo, nunca um candidato que venceu o primeiro turno virou no segundo turno. Agora, a gente tem alguns dados interessantes também da pesquisa ali para serem lidos. Por exemplo, Guilherme Boulos melhorou a sua posição entre os jovens, né? É um esforço que ele fez e melhorou ali. Da mesma forma, Ricardo Nunes, que tinha uma assertividade, uma certeza dos seus eleitores, é um dos dados ali que a pesquisa mostra, né? Um dos dados que a pesquisa mede. Tinha uma certeza dos seus eleitores de 48% do voto, isso diminuiu para 41%. Mas mesmo assim eu acho que são números, são indicadores que não vão mexer muito com o cenário final. Agora, tem um dado interessante que a gente precisa considerar, que é o dado de abstenção, porque a tendência é que aquele eleitor que viu o seu candidato ganhar o primeiro turno, que ele se sinta mais tranquilo no segundo turno, se sinta mais confortável no segundo turno e muitas vezes deixe de votar. Sem falar em outras questões como chuva em São Paulo e coisas desse tipo. Então é importante que o candidato Ricardo Nunes trabalhe pela presença do seu eleitor, enquanto Guilherme Boulos está tentando de tudo, né? Está tentando de todas as formas ser, inclusive hoje tem um debate de ser mais assertivo, de tentar desequilibrar. Mas eu não vejo grandes novidades. Eu não vejo, a gente apurou, a gente conversou, não vem muita coisa nova por parte de Guilherme Boulos nesse debate não, e nos próximos embates até o dia da eleição, daqui a 2 dias, né? E aquela história, né, Sabino? O candidato que entra no segundo turno atrás
tem que dar um jeito de criar um fato novo, né? Tem que ali causar, tem que chamar atenção de alguma forma, ou sendo mais assertivo, ou trazendo mais apoios, mas enfim, sempre que entra já em desvantagem. Você falava de chuva, Sabino, no fim de semana vai ser de chuva em São Paulo e no domingo frio e chuva. Então é algo totalmente ali fora do mundo da política. Dá preguiça pro não eleitor, é? né, de votar, pode né? dar uma preguicinha. Queria te perguntar, Sabino, sobre o after da eleição em São Paulo, considerando essa tendência de que Ricardo Nunes seja reeleito no domingo, dia 27. Qual é o quadro que se forma em relação a forças políticas e distribuição de poder aqui na administração municipal e também na estadual, porque Tarcísio de Freitas teve uma presença muito forte na campanha do prefeito Ricardo Nunes, né? Essa é uma pergunta interessante, Thaís, porque não será fácil a montagem de uma eventual equipe de governo de Ricardo Nunes. São 11 partidos apoiando o prefeito, alguns deles já se movimentam, inclusive indicando quais secretarias. A gente, nesses bastidores, muitas vezes eles não são expostos, mas há partidos indicando até quais secretarias querem. Qual que é a secretaria mais desejada numa administração municipal? Educação, sem dúvida nenhuma, porque é aquela que tem o maior orçamento. Sempre quem tem o maior orçamento é a secretaria mais desejada. Mas não esqueçam que tem as subprefeituras também em São Paulo, que são divididas. Então, todas essas questões vão ter que ser colocadas ali como um quebra-cabeça, não só pelo prefeito Ricardo Nunes, mas por aqueles mais próximos dele, né? Como o próprio presidente Bolsonaro vai participar. Mas, principalmente, aí a gente entra na questão que você coloca, quem vai participar nessa formação de governo é Tarcísio de Freitas, que sai muito fortalecido dessa campanha, é o grande vencedor dessa campanha, sem dúvida nenhuma. Ô Sabino, deixa eu te perguntar um negócio sobre o candidato que representa o polo da esquerda, né, que é o Guilherme Boulos. Ele foi o candidato errado para essa eleição? Te pergunto isso porque é o seguinte, a rejeição dele é muito alta. Eles não conseguiram trazer nomes que pudessem baixar essa rejeição e mostrar para o eleitor que o Boulos hoje ele é um outro Boulos, né? Ele se vende dessa forma. Ele disse que ele tenta esconder o passado ali de invasões, essas questões todas. Esse candidato, ele foi o candidato errado para esse momento? Olha, Pedro, o problema é quem é que tem na esquerda, né? Quais são as lideranças da esquerda? A esquerda, vocês mesmos diziam hoje que o Schiller estava dizendo isso, né? Que o candidato é Lula e não tem outro. Né? Não se cogita qualquer outro número na eleição de 2026. Aqui em São Paulo também não tinha muitas opções. Talvez Fernando Haddad pudesse ter sido uma opção, mas ele hoje ocupa uma posição ali estratégica no governo Lula. Era difícil você tirá-lo ali do Ministério da Fazenda. Perdeu com uma vitória em primeiro turno de João Dória. E não perdeu, Mas é que sempre se fala em recall de candidato, mesmo quando o candidato perde, né? Agora, não daria para trazer Fernando Haddad mesmo dessa vez. Então, sobrou ali Guilherme Boulos. Mas o presidente Lula deu vários indicadores de que tenha percebido ali o desgaste de Guilherme Boulos, né? Tanto é que tirou um pé da campanha logo no primeiro turno e no segundo turno, teve um acidente aí doméstico, né? Que ele teve, deu azar Guilherme Boulos, vamos chamar assim, porque o presidente Lula não entrou tanto na campanha, nem mesmo no segundo turno. Sabino, até parece que o presidente Lula não queria a eleição de Guilherme Boulos, né? Se a gente olhar para trás, assim, quando o presidente Lula faz aquele movimento político muito estranho, né, de colocar Marta Suplicy, ressuscitá-la politicamente no PT e colocá-la como vice de Boulos, muitos encontram ou veem nesse movimento talvez o principal grande erro da candidatura, né? Porque não acrescentou nada de relevante à candidatura do Boulos. Até o Schiller também, a gente conversou aqui esses dias, ele falando que o que se esperava era um vice ali ligado ao setor privado, alguém da Faria Lima, enfim, mas não, colocaram Marta Suplicy. E no final, eu até, esse levantamento publicamos na nossa coluna, no site Diário do Poder, a Marta participou de 10% dos eventos dos quais participou, que foram comandados pelo próprio Boulos. Quer dizer, ela nem sequer aparecia. Aí ela inventou uma desculpa, disse que estava fazendo carreata sozinha. Enfim, são coisas que de fato a gente olhando, examinando o histórico da candidatura do Boulos, compreende muito a situação em que ele se encontra. E agora essa última atitude do presidente Lula de deixar o Boulos pendurado na brocha, né? Lula lá, mas não ao lado do Boulos, né?
É difícil, é necessário ter uma certa coragem para dizer que o presidente Lula tem cometido alguns erros políticos, né? Ele que é considerado historicamente um craque da política, mas tem cometido alguns erros políticos. Acho que você tem toda a razão, Cláudio. A indicação de Marta Suplicy não acrescentou absolutamente nada à campanha de Ricardo Nunes. Pelo contrário. Agora, a justificativa era o seguinte: cerca de 4, 5 anos, quando da eleição de Bruno Covas, as pesquisas que eram feitas mostravam que o prefeito de melhor recall, aquele prefeito que ainda era lembrado pelas pessoas de forma positiva, era Marta Suplicy. Então talvez tenha sido essa a lógica da movimentação do presidente Lula, mas não deu certo. Inclusive Marta Suplicy mesmo, como você bem lembrou, não colocou muito o pé nessa campanha também, apesar de Guilherme Boulos em todo debate, em toda entrevista, em toda oportunidade falar assim, eu e a Marta, eu e a Marta. Na campanha eleitoral também, no horário gratuito, o tempo inteiro. Sim, com muito destaque. O tempo inteiro, mas não Mas acrescentou circular mesmo. juntos? Pois não, Cláudio, perdão. Mas não circulavam juntos, né, durante Não, a campanha. não. Enfim. Não circulavam isso. juntos e mais, né? A própria Marta, convidada para várias entrevistas, não compareceu. Foi o caso aqui da Rádio Bandeirantes, onde a gente entrevistou. Nós entrevistamos vários dos vices e Marta Suplicy não aceitou o convite para ser entrevistada. Então, eu concordo com você, não acrescentou. E é incrível, né, que nós no Brasil ainda não tenhamos entendido a importância do vice, né? Historicamente, o vice tem sido de uma relevância incrível na política brasileira, em várias situações. A gente não precisa ficar citando todas, mas em várias, inclusive recentes, inclusive na prefeitura, e não entenderam ainda isso, que esse vice precisa ser muito bem escolhido. Ô Sabino, para a gente terminar rapidinho a nossa conversa, vou te perguntar um bastidor para saber o que você tem apurado. Tarcísio de Freitas quer ou não sair candidato a presidente em 2026? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que quem é que não quer ser candidato a presidente da República estando no mundo político? Mas é preciso entender o quadro e a conveniência, né? Aliás, precisa entender também quem são as outras alternativas. Porque aquilo que a gente fala aqui, político normalmente fala assim, não, eu fui pressionado, não tinha outra forma. Cascata, né? É, cascata. Só que dessa vez pode ser verdade. Dessa vez pode ser verdade pelo seguinte, porque precisamos ver a viabilidade política de outros candidatos da direita contra o presidente Lula, e não há outro candidato, a gente disse aqui, é o presidente Lula. E essa viabilidade, sem dúvida nenhuma, aquele que poderia bater de frente, pelo prestígio que está amealhando aqui em São Paulo, é exatamente Tarcísio de Freitas. Então pode haver uma pressão, sim, para ele ser o candidato. Eu diria até que o entorno do governador quer que ele seja candidato, até porque gera uma expectativa também de uma sucessão dele em São Paulo, abrindo espaço para outras forças políticas. Marco Antônio Sabino, jornalista, participou conosco aqui Craque. do Jornal Gente para trazer informação sobre a política de São Paulo. Valeu, Sabino. Bom trabalho para todos nós aí no fim de semana. Obrigado, estaremos juntos todos no fim de semana. Obrigada. O Abraço. Jornal Gente segue no ar agora na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Você fica na companhia do Manhã Band News.